Que Jesus, o Mestre Supremo, aqueça nossos corações, ilumine nossas mentes no estudo de hoje. E que os mentores da casa nos intuam da melhor forma possível no conteúdo que estamos encarregados de passar. O nosso conteúdo de hoje é do capítulo 17 do Evangelho, o homem, e aí, sede perfeitos, e os itens 10, o homem no mundo, e item 11, cuidar do corpo e do espírito. E esse capítulo 17, de Sede Perfeitos, é um capítulo bastante difícil para a gente que está ainda no mundo de provas e expiações. Por quê? Porque é muito difícil atingir a perfeição vivendo num mundo de provas e expiações, que a vibração ainda é muito pesada. A gente ainda tem muita dificuldade em fazer o que é certo, quanto mais em pensar em perfeição. Então, o Sede Perfeitos, ele é um capítulo que a gente tem que prestar muita atenção, porque para a gente acaba sendo até um paradoxo, viver num mundo de provas e expiações e pensar em perfeição. Então é um capítulo muito importante para nós espíritas, e a gente então vai dar prosseguimento analisando isso, né, do Evangelho, e usando também umas passagens de 3 livros do Divaldo para enriquecer o nosso tema. Então vamos lá, o homem no mundo. A gente separou essa partezinha aí desse item 10. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações e não consintais que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Então ele está dizendo aí o quê? Que a gente que implora a assistência dos bons espíritos deve purificar os nossos corações e não devemos ter pensamentos mundanos ou fúteis. Então a gente que implora a assistência dos bons espíritos tem que procurar o quê? A pureza de espírito, né? A prática do bem demanda da gente um esforço para estar o quê? Para estar, vamos dizer assim, livre de coisas fúteis que nos faça ter uma sintonia mais pesada, para a gente ter uma sintonia mais leve. E aí, uma coisa que é interessante a gente falar, piedade. Piedade é igual a compaixão. E compaixão é pré-requisito da caridade. Sem compaixão, você não pratica caridade. Então, é muito importante a gente ter compaixão para a gente praticar a caridade. Então, a compaixão acaba sendo o quê? Uma coisa muito importante, uma virtude muito importante para a prática da caridade. A perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Mas os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais, desde o menor até o maior. Olha que interessante, a gente tende a achar que caridade pode ser praticada segundo o padrão que a pessoa tenha, e aí está dizendo nitidamente, né? Desde o menor até o maior. Então, uma pessoa muito pobre, como uma pessoa muito abastada e rica, podem praticar a caridade, porque nós temos o quê? Diversos níveis de caridade. Às vezes você dá atenção para uma pessoa que está em desespero e fazer com que ela se tranquilize, dando meia hora do teu tempo para ela fazer uma catarse, é uma caridade excepcional. Às vezes uma pessoa que pode estar procurando até um suicídio, e a gente ajuda ela dessa forma. E aí agora uma coisa bastante importante. Nenhuma caridade teria praticar o homem que vivesse insulado. Unicamente no contato com os seus semelhantes, nas lutas mais árduas, é que ele encontra ensejo de praticá-la. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se, não tendo de pensar senão em si,
sua vida é a de um egoísta. Então, o que o Kardec está falando aqui? Que se você se isolar, se você viver numa caverna isolada, se você for uma pessoa que se isola do mundo, sob qualquer circunstância, você se isolou do contato com as outras pessoas. Você não pode praticar caridade, você não pode ajudar ninguém. Ainda que você tenha muito boa vontade nesse seu isolamento, de fazer oração, de viver sem prejudicar ninguém, você vai estar separado das outras pessoas e vai ter uma dificuldade muito grande de poder ajudar as pessoas sem sua presença física, sem que você possa levar o seu calor humano, uma palavra de consolo, enfim, sem que você possa realmente dar de si. Por isso que ele diz aí, né, que a vida é a vida de um egoísta. Então, para você praticar caridade, se você vive insulado, se você vive isolado, é muito mais difícil. Olha que importante, inclusive pelo momento que a gente está passando, né? Em que, às vezes, as pessoas, egoisticamente, né, dentro do seu conforto, não pensando na situação, às vezes, que um outro tem de dificuldade, se isola porque ele tem tudo que precisa e ele não pensa nos outros. E ele não ajuda os outros. Porque para ele está bom, para ele está confortável, ele tem tudo. Ele tem comida, ele tem conforto, ele tem um lar, mas tem aqueles que não têm. Mas ele está isolado, está bem lá. Então ele está numa posição egoística. Então é uma coisa importante para a gente pensar até pelo momento que ele está passando, né? E aí a gente passa agora já para falar de cuidar do corpo e do espírito. A gente pegou esse pedacinho. Se o espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando as relações que existem entre o corpo e a alma, e dizendo-lhes que, por se acharem em independência mútua, importa cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma, porém, cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Então, aí está deixando claro que um é instrumento do outro. Então, se você cuida do espírito, mas não cuida do corpo, você vai ter deficiências e o seu espírito vai ter limitações, porque ele está operando com um corpo muito deficiente. Então, é preciso que a gente tenha um equilíbrio nas nossas ações. Esse equilíbrio vai possibilitar que a gente possa ter mais produtividade e possa realizar as nossas tarefas. Para que nós possamos, né, cumprir tudo que a gente planejou na pátria espiritual nessa encarnação, a gente precisa estar com o corpo e a mente saudável. E olha agora essa colocação. Sereis, porventura, mais perfeitos, se martirizando o corpo, não vos tornardes menos egoístas, nem menos orgulhosos, e mais caritativos para com o vosso próximo? Não. A perfeição não está nisso. Está nas formas porque fizerdes passar o vosso espírito. Então, é a nossa transformação moral que vai nortear isso. Então, martirizar o corpo, se insular, é aquele negócio que a gente via, né, na Idade Média, de autoflagelamento, bater com coisa para poder afastar a culpa, afastar a tentação. Não é por aí. Nós vamos progredir se a gente tiver uma vida em que a gente tem uma reformulação, e a nossa reforma moral é que vai condicionar a situação que a gente vai ter. Sem reforma moral, insulamento nenhum do corpo vai trazer, vamos dizer, progresso espiritual. E aí, a gente começa num dos livros do Divaldo, que é Saúde e Paz. Não,
O amor como solução, o capítulo 9 é saúde e paz. Então, nesse livro, o amor como solução, no capítulo 9, saúde e paz, e Divaldo traz algumas coisas para a gente. Uma pessoa saudável é feliz e alegre, por haver se encontrado interiormente e descoberto a maneira mais eficaz de fruir de paz. De igual maneira, alguém feliz e alegre é portador de saúde real, mesmo quando a organização fisiológica apresenta algum distúrbio de funcionalidade. Quem cultiva a paz certamente vive melhor do que aquele que conduz inquietações e agressividade. Por quê? Porque as inquietações e agressividades vão baixar muito o nosso padrão vibratório, vão levar desequilíbrio ao nosso organismo, vão trazer doenças, vão trazer estados psicológicos degenerativos. Então, quem cultiva a paz vive melhor do que aquele que conduz inquietação e agressividade, porque inquietação e agressividade são maléficas ao nosso equilíbrio e à nossa paz espiritual e, por conseguinte, ao nosso equilíbrio orgânico. O amor desempenha papel terapêutico relevante por ensejar a produção de energias estabilizadoras e aminoácidos estimuladores em favor do equilíbrio psicofísico. O amor legítimo proporciona bem-estar, porque é estimuladora a sua manifestação, levando à superação das dificuldades comuns nos relacionamentos fraternos, sociais, de trabalho, nas atividades encetadas. Então, o amor tem um papel terapêutico. Então, quem ama muito, quem é, vamos dizer assim, uma pessoa muito centrada no amor, ela tem facilidade de ter uma saúde melhor. Por quê? Porque ela tem aminoácidos estimulantes que vão trazer equilíbrio a ela. Então, o amor, ele gera equilíbrio psicofísico. Ainda no livro Saúde, no livro Amor como Solução, no capítulo Saúde e Paz, a saúde é fator de significado muito elevado na expressão do amor. E este é responsável, em grande parte, pela vigência daquela. Então, saúde e amor estão o quê? Se interpenetrando. Então, a cura real de todos os males que aturdem o ser humano ocorre no cerne do espírito, graças à conscientização dos valores morais necessários à harmonia dos equipamentos orgânicos. Exercita-te, portanto, na vigência do amor na tua existência atual, a fim de que o teu seja um futuro de harmonia, no qual as imposições caprichosas do vício não encontrem guarita na tua estrutura emocional. E aí a gente termina com essa parte do livro que é muito legal. Ama-te, portanto, e cura-te de todo o mal. Cura-te e ficarás pacificado de todos os conflitos. Então, quando você se ama e você se cura, você fica pacificado dos conflitos. Você fica uma pessoa em harmonia e em equilíbrio. Agora o livro Atitudes Renovadas, capítulo 2, Enfermos da Alma. As enfermidades morais são muito mais graves do que as físicas, sendo, aliás, uma das causas por manifestar-se na organização fisiológica, afetando a emoção, a mente e o sentimento. Nossos irmãos enfermos da alma aguardam pelo nosso contributo de paciência, de compreensão, de amizade sem exigências. Lembrando do outro livro, mas se a gente estiver insulado,
se a gente estiver isolado, a gente não vai poder ajudar os nossos irmãos enfermos que aguardam com nosso contributo de paciência e de compreensão. Por quê? Porque se a gente estiver isolado, a gente não vai poder ajudar. Simplesmente. Então, é importante que a gente tenha a consciência do nosso papel, inclusive como espíritas, pelo conhecimento que a gente já tem. A gente tem que lembrar que o espírita tem uma gama de conhecimentos que possibilitam a ele ter um papel muito importante de consolação. Porque o espírita sabe da imortalidade da alma e da reencarnação. Então, morrer, todo mundo vai morrer um dia. Diversas causas, inclusive de Covid. Quando a gente vem para essa encarnação, para executar nossa tarefa, a gente vem e já está mais ou menos estabelecido que vai morrer de uma certa forma. Então, se a gente ficar paralisado no medo que a gente vai morrer e não sair de casa, a gente não ajuda ninguém. Ninguém se deve eximir ao dever de contribuir em favor do mundo, mesmo correndo alguns riscos inevitáveis, desde que a indiferença ante a dor do próximo significa aproximação de futuras aflições que não foram interditadas. Então, olha o que ele está dizendo aí. Ninguém deve se eximir do dever de contribuir em favor do mundo, mesmo correndo alguns riscos inevitáveis. Aí ele fala depois, sai então da comodidade das precauções exageradas. Ele não está dizendo que não deve ter precaução. Ele está falando das precauções exageradas, para que nada de mal te aconteça, e enfrenta a dor na condição de enfermeiro da misericórdia, socorrendo os nossos irmãos enfermos da alma. Então, o que ele fala aí? Para a gente deixar a zona de conforto, sair da comodidade. E não é para deixar de ter precaução, mas tomar cuidado com as precauções exageradas. Precauções exageradas. Os incêndios nas almas aguardam pela gota de água dos corações afetuosos e pacíficos. Jesus sempre esteve cercado pelos enfermos da alma, publicanos, pecadores, necessitados, mendigos. Era censurado pelos fariseus hipócritas e pelas demais classes dominantes, que permaneciam distante da aflição do seu próximo. Ele nunca lhes deu importância. Veio para demonstrar o amor de Deus pelos seus filhos, entregando-se sem fadiga ao ministério do amor. Então, no capítulo 5, agora do livro O Homem Integral, Doenças Contemporâneas, olha o que ele fala aí no livro O Homem Integral, esse capítulo 5, muito importante. As doenças orgânicas se instalam em decorrência das necessidades kármicas que lhes são inerentes, convocando o ser a reflexões e reformulações morais proporcionadoras do reequilíbrio. Nas patologias congênitas, o perispírito impõe os fatores kármicos modeladores necessários à evolução, sob impositivos que impedem, pelos limites de instruções difíceis, a reincidência no fracasso moral. Então ele está dizendo aí que nas patologias congênitas, o próprio perispírito já traz o que a gente precisa. Já está delimitado no nosso perispírito o que a gente vai passar. Então, ninguém passa pelo que não precisa ou pelo que não deve.
Todo mundo passa pelo que precisa. Todo mundo passa pelo que deve. Porque todo mundo passa pelo que está precisando. Ninguém passa por algo que não está precisando. Todo mundo passa por algo que está precisando. Por quê? Porque é aquilo que vai levar ele a evoluir. Então, para ele evoluir, ele precisa daquela injunção kármica. E aquela injunção kármica, por mais difícil que seja, é a necessidade dele para vencer a dificuldade que ele falhou lá atrás. O homem conquista o exterior e perde-se interiormente. Avança na horizontal do progresso técnico sem o logro da vertical ética. No inevitável conflito que se estabelece, comodidade e prazer sem harmonia interna nem plenitude, desconecta os centros de equilíbrio e abre-se favoravelmente a agentes agressores novos, aos quais dá vida e que lhe desorganizam os arquipélagos celulares. Então, o Divaldo está dizendo aí, ainda que seja difícil para a gente, né, absorver isso, né, que o homem conquista o exterior, mas perde interiormente. E que é, por se perder interiormente nas questões de comodidade do prazer, que ele desequilibra os centros de energia e acaba tendo o quê? Facilitando a entrada de agentes agressores. E esses agentes agressores vão desorganizar o arquipélago celular do ser humano. E o que isso vai trazer? Várias formas de doenças, de cânceres, de distonias. Então, essas doenças são produto quê? Da nossa invigilância. Nada mais do que isso. Todo equipamento para funcionar em harmonia, com ajustamento, para as finalidades que se destina, exige perfeita eficiência de todas as peças que o compõem. A mente equilibrada comandará o corpo em harmonia, e nesse intercâmbio, surgirá a saúde ideal. Então, todo equipamento para funcionar em harmonia, ele precisa o quê? De vamos dizer, uma eficiência de todas as peças. Se todas as peças estiverem funcionando eficientemente, a gente está em equilíbrio e a gente vai ter facilidade. Mas se as peças não funcionam em harmonia e não estão tendo eficiência, a gente vai ter problemas. Então ele coloca que a mente equilibrada comanda o corpo em harmonia. Então, o corpo em harmonia é fruto do quê? Da mente equilibrada. A mente equilibrada traz harmonia para o corpo. E essa harmonia faz com que a gente funcione dentro de uma situação ideal. Olha agora o que o Divaldo finaliza nesse O Homem Integral, capítulo 5. Quando o homem moderno passar a considerar a própria imortalidade em face da experiência fugaz do corpo, empreenderá a viagem planificadora de trabalhar pelos projetos duradouros em detrimento das ilusões temporárias, observando o futuro e vivendo desde já, empenhado no programa da sua conscientização espiritual. Nele se esculpirá, então, o modelo de realização em um ser integral, destituído do medo da vida e da morte, da sombra e da luz, do transitório e do permanente, da aparência e da realidade. Por quê? Porque quem tem medo da morte acaba não vivendo. Quem tem medo da morte acaba tendo o quê? Depressão, síndrome do pânico, ansiedade, e fica num transtorno tão sério que acaba tendo dificuldade de levar uma vida plena e de ter contato com as outras pessoas. Então, o medo da vida, né, e mais ainda o medo da morte, impedem que a gente tenha
vamos dizer assim, uma vida sadia. O medo exagerado da morte, para nós que temos a informação espírita, nós temos a noção da imortalidade da alma. Estou repetindo, da reencarnação. Né? Quando a gente vê lá na Revista Espírita uma epidemia que deu nas Ilhas Maurício, uma epidemia muito forte, né? Podemos comparar até com o Covid que está dando agora. E estava morrendo muita gente nas Ilhas Maurício. Então, um espírita entrou em contato com o Kardec e ele sempre se comunicava com o Kardec. Na terceira comunicação, nos últimos meses com o Kardec, ele falou, olha, infelizmente acabei de contrair a doença, mas não tem problema. Se eu desencarnar, vou me comunicar com vocês nas mesas dando comunicação lá na Sociedade Espírita de Paris. Vamos continuar em contato, só que eu em outro plano. Então, ele falou com o Kardec que ele tinha contraído a epidemia, mas que ele não tinha medo da morte. Porque se ele morresse, ele ia dar comunicação na Sociedade Espírita de Paris. Olha que bonita essa mensagem desse espírito. Por quê? Porque ele tinha a informação espírita e ele vivia os ensinamentos espíritas, sem exageros. Eu não estou dizendo que a gente não tem que ter medo da morte. A gente tem que ter cuidado, a gente tem que se cuidar, porque se a gente morrer, a gente não cumpre o que tinha que fazer. Mas a gente não pode deixar o medo da morte nos paralisar. Muitas doenças psíquicas que obtêm da ciência as mais complexas terminologias têm causa profunda na falta de vivência do amor aos nossos semelhantes. Nenhum remédio cura o que é da alma, e para saber disso não é necessário ter nenhum diploma. Então isso eu estou colocando para vocês, isso não é mais do Divaldo, acabou ali do Divaldo, que muitas doenças psíquicas que a ciência usa de terminologia para nomear, tem a causa profunda que é na falta de vivência do amor. Então, como a gente não tem o amor nas nossas vidas, a gente facilita o processo patológico. E nenhum remédio cura o que é da alma. Não precisa ter nenhuma grande, vamos dizer assim, formação acadêmica para saber disso. Por isso que eu coloquei, não é necessário diploma para a gente saber disso. Então, muitas doenças psíquicas que obtêm da ciência as mais complexas terminologias têm causa profunda na falta de vivência do amor aos nossos semelhantes. E nenhum remédio cura o que é da alma. E para saber disso, não precisa ter diploma. Basta ter noção do que está acontecendo e das coisas que acontecem. A cura para qualquer mal que nos atormenta, desde que, motivados pela fé, nos disponhamos a movimentar os próprios recursos espirituais, está dentro de nós. Então a cura está dentro de nós mesmos. Nós temos a receita. Por isso, para aqueles que proporcionavam a cura, Jesus dizia, a tua fé te salvou. Jesus repetia isso com frequência. A tua fé te salvou. Mas aí a gente traz aqui uma observação. A fé não pode ser mera formalidade. Ah, eu tenho muita fé. A gente não precisa dizer que tem fé. A fé é para a gente. A gente não precisa mostrar para os outros a nossa fé. Mas a nossa fé vai ser do grão de mostarda? Que remove montanha? Então, sem fé, a gente não tem esperança. Sem fé, a gente fica perdido. Então, a fé é o combustível da nossa vontade de dar certo, da nossa vontade de fazer o bem, da nossa vontade de ser um homem de bem. Então, a nossa fé, ela é muito importante para, inclusive, manter a gente em equilíbrio. Porque sem fé a gente se perde. Sem fé a gente acaba ficando vazio. Dentre as atitudes terapêuticas de profundidade, podemos destacar duas que se destacam sobre as demais. Isso aí é uma coisa assim,
vamos dizer assim, mais didática que a gente trouxe aqui. Não é nada assim que vocês vão encontrar em lugar nenhum. É apenas para trazer destaque para o que eu vou colocar agora. Não cometer injustiças. É muito importante a gente não cometer injustiça. A injustiça é algo muito ruim. Quando você comete uma injustiça, você está fazendo uma coisa que é muito ruim, tanto para você como para quem foi injustiçado. E não ser indiferente. A indiferença é muito amarga. A indiferença é algo muito ruim mesmo na vida da gente. E demonstra, inclusive, um baixo padrão vibratório. Se a gente é uma pessoa indiferente, a gente é uma pessoa de um padrão vibratório muito ruim. Como vocês vão ver agora a seguir. A injustiça que não se corrige é mal que se perpetua. Então a injustiça de hoje, ela vai sendo, vamos dizer assim, gestada para algo pior ainda que pode vir a acontecer amanhã. E a injustiça de hoje pode se virar contra você amanhã também. Muitas vezes você comete uma injustiça e você não acha que isso pode se virar contra você. Então a injustiça ela é sempre danosa. Porque a injustiça, ela via de regra destrói e não constrói. Ser bom é fácil. Não é fácil? Ser bom é relativamente fácil, sob certas circunstâncias. O difícil é ser justo. Ser justo já é mais complicado. E a indiferença apaga a compaixão. E a gente já falou lá atrás que a compaixão, como a piedade, é pré-requisito da caridade. Então, se você não tem compaixão, você não vai praticar a caridade. E se você tem indiferença, aí que você não vai ter compaixão mesmo. O indivíduo indiferente é aquele que não liga para nada. Uma pessoa que não liga para nada, ela não tem compaixão. E ela não tendo compaixão, ela está longe, mas muito longe, de praticar a caridade. Uma pessoa indiferente acaba sendo uma pessoa que não consegue amar. Vai ser muito difícil para ela amar, já que ela é uma pessoa indiferente. Via de regra, ela vai se preocupar com o quê? Com ela. Uma pessoa indiferente é uma pessoa que vai se preocupar somente com ela, com as coisas dela. Então, a pessoa indiferente é uma pessoa muito danosa no meio social, porque ela não vai ajudar ninguém. Ela vai estar sempre pensando na vantagem e no interesse pessoal. E a pessoa que opera sobre o interesse pessoal, ela leva para a sociedade grandes problemas e impede a felicidade das pessoas e, por conseguinte, até dela mesma. Saúde mental é também saber aceitar-se com as próprias fragilidades, sem, todavia, com elas se conformar. Então, você aceitar as situações é uma coisa, mas se conformar é outra. Você pode aceitar as situações, mas procurar sempre lutar para modificar, para melhorar a situação. Então, você está vivendo uma situação difícil, você vai procurar contornar essa situação. Então, você está numa situação muito difícil, ou financeiramente, ou espiritualmente, doença na família, você tem que lidar com aquilo. Aquilo está ali, é inevitável. Você não tem como tirar aquilo da sua programação. Aquilo está ali. Então, o que tem que acontecer? Você tem que aceitar, mas você não pode se conformar e ficar o quê? Parado. É como alguém que perde o emprego e não sai para procurar emprego.
acha que alguém vai arrumar emprego para ele. Ele perde o emprego e fica em casa. Não sai para procurar emprego. Ora, se você perder o emprego, você faz o seu currículo e você vai procurar deixar o currículo em empresas, pede para amigos e vai fazer por onde para que pessoas recebam o seu currículo, vai procurar anúncio de emprego, vai procurar as empresas para tentar encontrar algum emprego e não se conformar. É a mesma coisa. Aceitação não se pode se confundir com conformismo. E agora, vejam até o tamanho da letra. O egoísmo é causa de inúmeras moléstias da alma. Ninguém tem dúvida disso. O egoísmo, ele é um câncer. Por quê? Porque o egoísta está sempre pensando nele em primeiro lugar. O egoísta é aquele que não quer fazer a caridade. O egoísta é aquele que pensa somente nas facilidades para si. Então, numa situação difícil, o egoísta não está preocupado com a sociedade, não está preocupado com aqueles que estão à volta dele, nem no emprego, nem no trabalho, nem no convívio social. Às vezes, quando muito em casa, ainda se preocupa com os parentes mais imediatos, filhos e tal. Mas, via de regra, o egoísta é alguém sempre em causa própria, nunca pensando nos outros, sempre pensando em si. Então, o egoísmo realmente ele causa inúmeras moléstias da alma. Por quê? Porque o egoísmo é um câncer da alma. E aí a gente, finalizando, traz que corpo e espírito em desequilíbrio faz termos desperdício das oportunidades. Então, para a gente poder aproveitar as nossas oportunidades, para a gente poder desenvolver toda a nossa potencialidade, para a gente poder usar os talentos que recebemos para essa encarnação, para poder usarmos os talentos para levarmos progresso ao meio social que a gente vive, a gente tem que ter o corpo e o espírito bem. Porque se a gente só estiver bem do espírito, e se a gente deixar o corpo ficar muito ruim, vou dar um exemplo. Você começa a ficar muito acima do peso. Quando você fica muito acima do peso, você começa a ter hipertensão arterial, começa a ter diabetes. A hipertensão e a diabetes começam a causar danos para o organismo. A diabetes leva até alterações no fundo de olho, como a retinopatia diabética, e você pode ter, além de problemas orgânicos, pode até chegar à cegueira. Então, se você descuida e ganha muito peso, uma coisa assim meio boba, né? Não pratica exercício, não procura se cuidar, não toma cuidado se alimentando de forma desordenada, exagerando. Se você fica, só está dando esse exemplo da obesidade, tem vários outros exemplos, do alcoolismo, vários outros. Eu estou usando aqui apenas um exemplo da obesidade. A obesidade leva à hipertensão, a hipertensão pode levar também a graves problemas circulatórios, você vai ter diabetes, a diabetes pode afetar várias coisas, como você ter que fazer hemodiálise, por exemplo, você ter que fazer laser no fundo de olho, e o excesso de peso contraindo a coluna pode levar a graves problemas de coluna, e você pode ter problemas de esmagamento de vértebras da coluna, e pode ter até que ter, vamos dizer assim, situações que você tem que andar até ou com cadeira de roda, ou mesmo com algum apoio especial vamos dizer, esses carrinhos que você tem hoje, que você se apoia e tal, né? Enfim, situações em que a sua coluna fica tão desequilibrada pelo excesso de peso e que você realmente tem dificuldade para se locomover e às vezes tem até que fazer cirurgia. Uma coisa interessante que a gente que é médico nota, só a guisa de informação, a gente às vezes vê aquelas pessoas com 130 quilos fazerem cirurgia bariátrica e aí eles perdem tipo o quê? 50 quilos e tal, de uma hora para outra. E aí o que acontece? É bastante interessante. A gente nota isso quando acompanha. O indivíduo que faz cirurgia bariátrica,
ele tem, às vezes, ele fica bom da hipertensão, pode parar de tomar remédio de hipertensão, ele fica com a glicose normal, às vezes para até de tomar remédio para glicose, e no caso de quem tem glaucoma, fazendo, por incrível que pareça, é um negócio assim, uma informação que muito pouca gente tem. Você, às vezes, com glaucoma e fazendo cirurgia bariátrica, até a pressão ocular diminui muito, e em alguns casos pode até dar para parar de pingar colírio de glaucoma. Sem dizer que, com a perda de peso grande, você também melhora muito da coluna. Então, ter corpo e espírito em equilíbrio é fundamental para a gente aproveitar as oportunidades, para a gente poder fazer o que a gente planejou na parte espiritual. Então, para a gente poder levar uma vida saudável e poder desenvolver todos os nossos talentos, né? Lembra da parábola dos talentos? Para a gente desenvolver os nossos talentos, para a gente usar todo o nosso potencial, é necessário que a gente tenha um corpo e uma mente equilibrada. Então, se o espírito tiver em equilíbrio, mas o corpo não tiver, você tiver com o corpo em desequilíbrio, você é uma pessoa que não dá a mínima importância a tomar conta do corpo, você está levando o espírito a ter uma dificuldade, e essa dificuldade vai fazer com que você tenha, vamos dizer, abreviada a sua passagem na Terra. Então, vamos dizer que você tinha que viver 85 anos e morreu com 68 porque abusou de uma série de coisas, não só de peso, de bebida, dormia sempre mal, enfim, fazia muita farra, enfim, uma série de coisas que vão abreviar a sua vida e vão fazer com que você não tenha possibilidade de fazer aquilo que você teria que fazer. Então, nesse capítulo 17 do Evangelho, sede perfeitos, a gente precisa ter em mente o quê? Que o homem de bem, ele tem que ter um comportamento sadio e ele tem que sempre pensar no bem de todos. E aquelas duas coisinhas que eu falei. A injustiça e a indiferença não podem estar nos nossos caminhos. Injustiça e indiferença são ervas daninhas na sementeira do bem. A sementeira do bem não comporta com isso. A sementeira do bem, ela pede o quê? Ela pede piedade, compaixão, né? Ela pede que a gente seja elemento que agregue, que a gente tenha o quê? Vontade de fazer o bem. Né? Tem aquela pergunta 642 dos Espíritos. Para agradar a Deus e assegurar sua posição futura, bastará o homem não praticar o mal? Então, basta não praticar o mal para agradar a Deus? A resposta dos Espíritos, não. É preciso fazer o bem no limite das suas forças, porque serás culpado de todo o mal que advier de não haver praticado o bem. Então é isso, meus amigos. A gente tem que estar sempre fazendo o bem. A gente tem que pensar, nesse capítulo Sede Perfeitos, que a gente está aqui, não é para se santificar de uma hora para outra, mas a gente está aqui para fazer esforços cada vez maiores na direção do bem e evitar tudo aquilo que a gente sabe que é do homem velho e que não serve mais para a gente nesse momento da nossa evolução espiritual. A gente percebe que certas práticas do passado não tem mais como a gente continuar fazendo. Porque a gente fazendo a nossa reforma moral, a nossa reforma íntima, a gente percebe que aquilo eram práticas equivocadas do passado que não tem mais lugar nesse momento. Então a gente vai reformulando a nossa vida conforme a gente vai tendo uma melhora no nosso padrão vibratório. Então é isso que eu queria trazer para vocês. Muita paz.